Capítulo 9. Ciel 3. O ginásio, que Sean tinha vomitado completamente ontem, agora estava limpo e arrumado. É claro que quem tinha limpado tudo era Nina. O que você está fazendo aqui? Eugene perguntou. Eu estava esperando por você. Ciel estava de pé no ginásio. Ela sorriu enquanto acenava para ele e disse: Você veio aqui depois de comer, não é? Eu ainda consigo sentir o cheiro da carne. Mas eu escovei meus dentes. De que adianta se você só limpa a boca? O cheiro vem do seu corpo todo. Não é o cheiro de estérico de vaca? Isso é algo que meu irmão disse. Eu nunca disse que seu corpo cheira a estérico de vaca. Além disso, eu nem saberia como o estérico de vaca cheira. A que mais o estérico de vaca poderia cheirar? É estérico. Se você não sabe, pode cheirar seu próprio cocô. Que nojento! Então por que você estava me esperando aqui? Nada tinha acontecido ontem, mas ela realmente poderia ter vindo aqui depois de apenas um dia só para conversar com ele. Eugene estreitou os olhos e olhou para Ciel. Eu vim aqui para treinar com você, respondeu Ciel, rindo. Eu até vesti meu uniforme de treino, viu? Parece legal, Eugene comentou casualmente enquanto olhava para as roupas que Ciel estava usando. O uniforme de treinamento dela tinha o leão coração bordado no peito esquerdo, declarando sua descendência direta. E é claro, não tem nenhum leão nas roupas que me deram para vestir. Eugene pensou antes de dizer: Você deixou seu irmão sozinho em algum lugar para vir aqui? Meu irmão está treinando com Hazard. Você sabia? Ontem, minha mãe ficou furiosa por sua causa. Ela deu mais de 10 tapas no meu irmão. Ela realmente bateu nele. Sim. Eugene piscou os olhos com essa notícia, e ele tinha certeza de que o garoto tinha crescido sem experienciar um amor severo. Mas por que ela não tentou me bater? Eugene perguntou. Por que minha mãe te bateria? Ciel parecia confusa. Você não disse que ela bateu no seu irmão porque eu a deixei brava. É verdade, mas minha mãe está brava porque meu irmão te desafiou para um duelo e você simplesmente o derrotou. Mas, no fim das contas, foi por minha causa que ela ficou brava, certo? Pode-se dizer isso. Não importa o quão precoce seja uma criança, ela ainda é uma criança. Eugene agora entendia profundamente esse fato. Sua mãe também sabe que você veio aqui. Eugene mudou de assunto. Ela sabe. Minha mãe disse que eu deveria tentar me aproximar de você, Ciel confessou sem hesitar. Por que ela diria essas bobagens sobre tentar se aproximar quando fui eu quem a deixou tão brava que ela realmente deu um tapa na cara daquele moleque? Eugene mal conseguiu conter um grito antes que ele pudesse sair de sua boca. Afinal, como uma criança tão jovem como Ciel poderia saber o que a segunda dama da família principal estava realmente planejando? É isso mesmo, Eugene finalmente admitiu. Você não disse ontem que podemos ser amigos já que temos a mesma idade. Ciel trouxe à tona as palavras de Eugene do dia anterior. Mas seu irmão disse que só porque temos a mesma idade, não significa que somos amigos. Isso é apenas o que meu irmão disse. Não significa que eu concordei com ele. Então, você não quer ser meu amigo? Tudo bem, vamos ser amigos. Bem então, amigo, como vou treinar? Porque você não vai brincar ali em vez de me incomodar. Você vai brincar comigo. Não, eu vou treinar. Então eu vou treinar também. Vamos desistir e ignorá-la. Eu deveria ter feito isso desde o início, Eugene pensou com um estalar de língua enquanto se dirigia para o depósito do ginásio no canto do corredor. Ontem você empunhou uma lança. Vai empunhar uma lança novamente hoje? Não. Então o quê? Uma faca. Para começar, vou soar um pouco.
Eugênia abriu a porta do depósito com força. O interior do depósito, que estava coberto de poeira ontem, havia sido completamente limpo durante a noite. Era óbvio quem tinha feito isso. Parecia que Nina havia passado a noite inteira limpando. Isso é exatamente o que eu gosto de ver, Eugênia repetiu com um resmungo enquanto entrava no depósito. Não apenas toda a poeira tinha sido varrida, mas tudo também tinha sido organizado e limpo. Isso valia especialmente para os sacos de areia, cujas superfícies estavam mais lisas e pareciam mais pesados do que ontem. Além disso, parecia que o couro deles tinha sido polido e até mesmo a areia dentro tinha sido reposta. Ainda assim, não tem muita coisa aqui para começar, então não há nada que realmente chame minha atenção. Por algum motivo, ele estava sentindo uma vontade de trabalhar com um machado hoje. Mesmo que não houvesse nenhum machado aqui. Eventualmente, Eugênia deixou o depósito, carregando apenas um monte de sacos de areia. E a sua arma? Ciel perguntou. Vou focar no meu corpo, Eugênia explicou. Eugênia sentou-se no chão e começou a amarrar sacos de areia nos membros. Ciel olhou para ele por um momento antes de ir para o depósito e voltar com alguns sacos de areia também. Eu quero fazer isso com você, disse Ciel. Por que você quer fazer isso? Porque vai ser chato só ficar te observando. Faça o que quiser. Eugênia se levantou, seu corpo coberto de sacos de areia pendurados. Então, ele começou a correr pelo interior do ginásio. É pesado, pensou Ciel enquanto se levantava cambaleando. A mana que ela gerava no núcleo do seu corpo começou a circular por todo o seu corpo, aumentando sua força no processo. Ciel só conseguia mover o corpo da maneira que queria depois de fazer isso. Então como ele consegue correr assim usando apenas o corpo? Os olhos descrentes de Ciel acompanharam Eugênia pela sala. Eugênia tinha acabado de começar a correr, mas já estava terminando uma volta pelo ginásio, mesmo respirando profundamente. Ciel ficou parada por alguns momentos, esperando que Eugênia voltasse para que pudessem correr juntos. Você realmente não treinou sua mana? Ciel sentiu que precisava perguntar. Já te disse que não. Pare de falar comigo. Que incrível, como você consegue correr com tudo isso em você quando não treinou sua mana? Pare de falar comigo, Eugênia respondeu com um olhar furioso. Em resposta a isso, Ciel mostrou a língua para ele uma vez e depois permaneceu em silêncio. Nina voltou da casa principal, tendo seguido as ordens de Eugênia. Ela se preparou secretamente para receber duras críticas dos outros serviçais da propriedade, mas surpreendentemente eles não trataram Nina com dureza. O mestre Eugênia te mandou perguntar isso? Sim. Entendido. Hoje, depois do meio-dia, embora mostrassem alguns sinais de cautela, eles responderam educadamente a todas as suas perguntas. Sentindo-se confusa com esse fato, Nina dirigiu-se ao ginásio do anexo. Senhorita Ciel? Nina perguntou, com a boca aberta ao ver o que estava diante dela. Oh, oi, criada, Ciel a cumprimentou casualmente. O nome dela é Nina, Eugênia informou Ciel. Ciel se corrigiu. Oi, Nina. Ciel sorriu enquanto se equilibrava em cima de um corpo balançante. No momento, ela estava sentada nas costas de Eugênia enquanto segurava um punhado de sacos de areia. Bom dia, senhorita, Nina se curvou tardiamente. Mas mesmo assim, ela secretamente olhou para cima para ver o que Eugênia estava fazendo. Enquanto o suor pingava de seu corpo como chuva, ele estava intensamente focado em fazer flexões. Em que número você está agora? Ciel perguntou. 98, 99, 100, Eugênia grunhiu. Agora saia de cima. Bum.
Ciel jogou os sacos de areia de lado e desceu das costas de Eugênie. Eugênie então desabou no chão, deitado de bruços enquanto recuperava o fôlego. Depois de parar de ofegar, Eugênie perguntou: "Você descobriu?" "Sim", respondeu Nina, balançando a cabeça. Devo pegar água para você primeiro?" "Não. Me diga agora", Eugênie insistiu, ainda deitado de bruços. "Os mestres Deacon, Hansen e Juris devem chegar hoje à tarde", Nina respondeu rapidamente. "Além disso, os mestres Gargit e Desira chegarão pelo portal de teletransporte por volta da hora do jantar. E pensar que eu estava curioso sobre o que você estava investigando", Ciel disse com uma risadinha enquanto cutucava Eugênie nas costas. "Você poderia ter me perguntado, então por que não o fez? Eu já tinha enviado a Nina para descobrir, então se eu ouvisse de você primeiro, isso significaria que eu tinha enviado a Nina em uma tarefa inútil." Eugênie justificou sua decisão. "Por que isso importa?" perguntou Ciel. "E nós também estávamos no meio do treinamento", continuou Eugênie, ignorando sua pergunta. Ele estava com preguiça de discutir com ela. Eugênie reuniu seu corpo esparramado e se levantou. "Então você está dizendo que 3 pessoas vão chegar de carruagem e depois 2 vão chegar pelo portal de teletransporte?" Eugênie confirmou. "Sim", disse Nina. "Começando pela forma como eles chegaram aqui, os 2 últimos estavam recebendo um tratamento marcantemente diferente. Mas até mesmo Eugênie sabia o motivo disso. Esses 2 eram os herdeiros de famílias de alta posição entre os ramos colaterais. Você não conhece Gargit e Desira, certo?" Ciel interveio. "Conheço os nomes deles, mas nunca os conheci pessoalmente", Eugênie revelou. "Aqueles 2 são bem fortes para serem descendentes colaterais. Sei que suas famílias são bastante poderosas. E os outros 3? Eu nem sei de onde eles vêm. Eles são parecidos com você nesse sentido. Ah, mas é claro, você é muito mais forte. Parece que esses 3 também vêm de famílias pequenas nos ramos colaterais." Deixando esses 3 de lado, Eugênie perguntou: "E quanto a Gargit e Desira? Você já os conheceu antes?" "Eles vieram para a festa de aniversário do meu irmão e do meu 10º aniversário." "Que tipo de pessoas são eles?" "Gargit não é divertido. Ele é 1 ano mais velho do que eu, Desira é mais nova do que eu, mas ela também não é muito divertida." Com eles não sendo divertidos, ela queria dizer que não conseguia provocá-los. Eugênie levou um momento para organizar seus pensamentos. 3 da linha direta e 6 dos ramos colaterais, incluindo eu mesmo que lhe tenham dito que todos estariam chegando até o 4º dia, no máximo. Parecia que todos estariam se reunindo mais cedo do que ele esperava. "Você sabe quando a cerimônia de continuação da linhagem vai começar?" ele perguntou. "Como começa quando todos nós estamos reunidos, talvez hoje", respondeu Ciel. "Provavelmente amanhã. Porque não seria algo que eles começariam imediatamente." "Então, qual será a forma da cerimônia de continuação da linhagem deste ano?" "Não sei", Ciel disse balançando a cabeça. "Não minta para mim", Eugênie rosnou. "Eu realmente não sei", Ciel fez um bico. "É uma tradição que o chefe da família decide como a cerimônia de continuação da linhagem será realizada. Mas como meu pai não está aqui agora... Mas minha mãe disse que ele voltaria em breve. De qualquer forma, eu realmente não sei." Eugênie não conseguia acreditar completamente em suas palavras. Como ela era descendente direta da família principal, ela pelo menos deveria ter ouvido algo, não é mesmo? "Meu pai disse que, durante o tempo dele, 12 pessoas competiam em um torneio", Eugênie lembrou.
E na última cerimônia de continuação da linhagem, os participantes foram obrigados a vagar por uma floresta por 10 dias. A cada vez, a forma da cerimônia mudava, mas a essência permanecia a mesma. A cerimônia de continuação da linhagem tinha como objetivo julgar de forma justa a qualidade das futuras gerações que herdariam o nome de Leonhardt. Mas, infelizmente, embora esse fosse o propósito, a vida não era justa. No final, eram os filhos da família principal, que haviam treinado seu mana desde a infância, que se destacavam durante a cerimônia de continuação da linhagem. Desde que Eugene ouvira falar pela primeira vez sobre a cerimônia de continuação da linhagem, ele achava aquela tradição estranha. Por isso, ele havia jurado pessoalmente virar o jogo contra a família principal durante a cerimônia de continuação da linhagem. Vermouth, não sinta pena deles depois que eu terminar de mexer com os seus descendentes, Eugene falou em sua cabeça para Vermouth, que provavelmente já estava no céu, enquanto se levantava do chão. Afinal, não foi como se eu tivesse pedido para renascer como seu descendente.